Saudações, seja bem-vindo à primeira edição do programa Janela de Integridade. O meu nome é Enoque Daniel. Estaremos juntos sensivelmente 30 minutos. 8 em cada 10 farmácias a nível do país vendem estimulantes sexuais sem prescrição médica, sem rótulo ou com rótulos em língua estrangeira, violando a linha B do artigo 46 da Lei de Medicamentos e o artigo 4 do Regulamento da Lei de Defesa do Consumidor. Alguns destes produtos são dispensados nas farmácias, mesmo que não constem da lista de medicamentos autorizados a circular no país. Situação que revela a fragilidade que as autoridades têm em fiscalizar a venda destes produtos. Mas quem são os consumidores e quais são as consequências do seu uso? Repórteres do Media Lab investigam e mostram como a venda de estimulantes sexuais, sem observância dos parâmetros legais, periga a saúde pública. Acompanha neste programa histórias de usuários e ex-usuários que enfrentam as consequências negativas devido ao uso de estimulantes sexuais. Durante 3 semanas, a nossa equipa de reportagem visitou 46 farmácias na cidade e província de Maputo. Através de uma colaboração com a rede de jornalistas comunitários baseados na zona centro e norte de Moçambique, constatamos que em pelo menos 5 distritos a situação é idêntica. Das 55 farmácias que foram objeto deste trabalho, apenas 9 vendem estimulantes sexuais com prescrição médica. 46, que se traduzem em 84% das unidades farmacêuticas visitadas, vendem sem nenhuma espécie de receita, inclusive para mulheres grávidas, como mostraremos nesta reportagem. A nossa equipa deslocou-se para 46 farmácias na cidade e província de Maputo, onde verificou-se a existência de estimulantes que, por obrigação, devem ser dispensados mediante a apresentação da receita médica. Apesar desse condicionalismo, conseguimos comprar sem suporte de uma receita. Entramos na primeira farmácia à procura de estimulantes sexuais. O que nos foi questionado é sobre que tipo de estimulante queríamos e nenhuma pergunta sobre a nossa saúde. Estou à procura de algum estimulante sexual, Veni? Para ti? Sim. Tem 90 de quantos miligramas? Tem de 50, tem de 100 miligramas. Mas depende do que é para os miligramas, não Os percebi. gramas. 50 miligramas não é muito forte. Ok. 100 miligramas É forte. mais que 50. É essa diferença. Mas como é que é de saber? Mas como é que é de saber os Está a miligramas? começar. Sim. Quer começar? Sim, quero começar. O que acontece? Já colas rápido. É mais para apimentar a relação, né? Tipo, poder durar mais tempo. E são comprimidos, né? E a situação repetiu-se. Dispensa de estimulantes sem exigência da receita médica. Estamos com um problema de arranques do voo em casa. Então por isso que eu resolvi Passa quanto tempo voltar. depois da mudança? Depois da mudança, acho que um mês e algumas semanas. Estamos lá desde o mês passado, mudamos no mês passado. Mas nós estamos a enganar, nós estamos a relaxar. Ainda estamos no processo. No processo. Então, sim, então era mais ou menos por aí. Por isso que eu voltei mesmo para procurar Mas o duvido que seja por estimulante. causa da mudança. Duvido que seja por causa da mudança. Vai ter feito rir. E trabalho, é fazer trabalho muito pesado. Não tem esse tipo de Problemas. Ok, está bem. Então, assim disse que tinha que partir. Temos que fazer um quarto. Assim, não aumentar. Como é 20, temos que fazer isto e isto. Como é a primeira vez a fazer, tomar 5 miligramas. Sim, e ver o que acontece. Aliado à facilidade de aquisição sem prescrição, soma-se uma outra violação. A venda de produtos com rótulos em línguas estrangeiras sem a respectiva tradução para português, conforme estabelece a lei.
Sobre este fato, o Regulamento de Defesa do Consumidor, nos seus números 2 e 3 do artigo 4, prevê: sem prejuízo do previsto noutros instrumentos legais, cada produto deve conter: a linha A, rótulo ou etiqueta com informação sobre prováveis riscos do seu uso; a linha B, preço expresso em moeda nacional. A mesma lei, no número 3, indica que as informações exigidas no número anterior devem ser expressas em língua portuguesa. Embora as leis estabeleçam regras, nas farmácias visitadas pela equipa de reportagem, em 10 foi possível comprar estimulantes com rótulos em chinês e inglês. Neste tipo de negócio, até mesmo as mulheres grávidas não escapam. Com recurso a uma câmara oculta, simulamos a compra de estimulante com uma mulher grávida. E veja com que facilidade o farmacêutico dispensou os medicamentos. A cápsula está 250. Eu posso usar também. Como é que eu faço? 45 minutos antes de nós fazer uma relação. Quantos metros? Acima de 7. O vazio da lei extravasa o campo das farmácias. Os estimulantes sexuais são vendidos em lojas de conveniência de bombas de combustíveis, sex shop e até mesmo sites online violam o regulamento que rege a venda destes produtos, o que contribui para a proliferação e o uso desregrado dos mesmos, colocando em causa a saúde pública. Olá, pode me explicar o uso? Sim. 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 Pode ser álcool. Pode ser mais. Sim. minutos. É dose única. É dose única. Ou posso pôr um pouco? Essa aqui tá quanto? Não tem um mais acessível, mais baratinho. Mas antes de ver a pena, tá 500 reais. Vamos ver. Esse aqui tá 300. Neste momento, a nossa equipe de reportagem dirige-se a algumas farmácias e bombas de combustível, onde foi possível comprar alguns estimulantes sexuais sem prescrição médica e com rótulos em língua estrangeira sem tradução para a língua nacional. E queremos ouvir desses gestores qual é o seu posicionamento em relação a este fato. E porque não nos foi concedida a permissão para gravar, recorremos a gravações ocultas. Numa das farmácias, onde adquirimos estimulante sexual em língua chinesa, o gestor reconhece as irregularidades cometidas. Gravando eu não vou gravar, porque isso me prejudica por gravar. Isso me prejudica gravar. Nós aí não respeitamos o palhão, que diz que tem que ter um rótulo, tem que ter. Mas são aquelas realidades que tu, quando vês essa coisa, está a sair muito, e outro tem, né? Tipo, você tem que ter para trabalhar. Aí, muitas pessoas aqui vêm para comprar essas coisas, né? E para ser sincero, se nós vamos esperar sempre a receita médica, nós não vamos trabalhar. Em outra, onde adquirimos estimulantes sem prescrição médica, a farmacêutica respondeu nos seguintes termos. Pediu o estimulante, eu dei. Sem pedir a prescrição médica primeiro. Nós sugerimos, porque temos medicamentos que não prejudicam. Por outro lado, na farmácia onde se dispensou estimulante sexual à mulher grávida, o farmacêutico disse que aquele estimulante não constituía perigo para mulheres gestantes. Só talvez para enquadrar, esteve aqui há semanas uma repórter da nossa instituição grávida. Ela simulou a compra do medicamento. Ela comprou estimulante de nome Furumbau.
E, primeiro, é ético vender esse tipo de comprimidos, dado por exemplo, a sua composição a uma mulher grávida com mais de 7 meses. O que a farmácia tem a dizer? Normalmente não tem o que conversa. E quanto às bombas de combustíveis, os representantes afirmaram ter licença para a venda de estimulantes sexuais. Estamos a saber que se tem alguma autorização para vender estimulantes sexuais. Desculpa, sei o quê? Se tem alguma autorização para a venda de estimulantes sexuais. A venda de quê? Estimulantes sexuais. Então, sim, a autorização tem. Tem? Vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Esta semana, o Asas vai até a província de Gaza para falar sobre mulher e esterilidade. Tentei ir aos curandeiros, aos maziones, tomei vários medicamentos, não consegui. E tenho que ir para casa, meus filhos, que? Eu não falo de filho, não falo de ninguém. Nesse momento me sinto como se fosse uma pessoa qualquer, que não estou neste mundo, sou inválida. A Andrea teve vômitos e uma febre. Sabe que eu saí, estava tão atrapalhada, e que a minha capulana caiu e a minha mãe olhou para mim e disse: realmente minha filha tem uma filha. Porque estas coisas só acontecem com as mães. São histórias como estas que vão preencher os 30 minutos do programa Asas desta semana. Domingo, 19 horas, aqui na TVM. Apesar de ser uma doença prevenível e com tratamento, a tuberculose é a doença infecciosa mais mortífera em todo o mundo. São cerca de 4.100 mortes diárias e 28.000 novos casos. Um dos grandes desafios no tratamento desta doença é quando ela torna-se resistente. E é sobre este assunto que vamos aprofundar nesta edição de Saúde e Vida. Não perca! Bem-vindo ao segundo bloco do programa Janela de Integridade. Acompanhe agora histórias de pessoas que fizeram uso de estimulantes sexuais sem prescrição médica e o impacto que isso teve para a sua saúde. Quando eu comecei a namorar, meu parceiro usava, ele era mais velho que eu. Então exigia aquilo, chegou um momento que me convenceu, passamos a usar juntos. Numa conversa de amigos, eu também não precisei hesitar muito, então dali eu soube que sempre está nas farmácias. Sim, então dirigi-me a uma farmácia e fui comprar. A venda descontrolada e o uso abusivo de estimulantes sexuais, principalmente pela faixa etária jovem, é cada vez mais notória no país. Muitas são as pessoas que recorrem aos estimulantes sexuais, mesmo sem ter nenhuma necessidade para o seu uso. Pedro, de nome fictício, ex-usuário de estimulantes sexuais, diz que começou a usar depois de ouvir os seus amigos. A experiência na busca do prazer sexual foi amarga e decidiu abandonar o uso dos produtos. No momento que eu queria ir urinar, umas urinas normais, xixi, então ali eu senti-me um álcool que eu já nunca me fez. Tipo a quentura quando o xixi sai. Engana-se quem pensa que o uso de estimulantes sexuais se limita apenas aos homens. Paula, nome fictício, de 23 anos de idade, faz o uso destes produtos desde os 19 anos e conta a sua experiência e o impacto que o uso dos mesmos teve na sua saúde. Usei bolinhas explosivas, usei pó da bruxinha, usei lâminas, as bolinhas explosivas. Chegou um momento que aquilo me provocou uma infecção urinária. Disseram que era de o quê? Aquilo ali era de piripira, parece. Aquilo ali me provocava comichão. Eu sou uma pessoa que gosta de colocar unha, coçava. Acabou me provocando infecção urinária. Daí que fui ao hospital. Disseram que eu tinha que parar e fazer tratamento. Durante anos,
A Sociedade Internacional de Cardiologia vem alertando que o uso de estimulantes sexuais aumentou significativamente os ataques cardíacos em pessoas entre 14 a 30 anos de idade. O farmacêutico Martinho Bento revela os efeitos que podem advir de certos compostos destes produtos. Existem os naturais e existem os sintéticos. Já os sintéticos, eles exibem mais efeitos colaterais em relação aos naturais. Os sintéticos, eles, por exemplo, podem provocar uma ligeira cefaleia, ou nesse caso, a dor de cabeça. É o termo mais técnico, cefaleia, para designar a dor de cabeça. Podem provocar uma certa visão turva, né? Por os que usam estimulantes. Outros reclamam, por exemplo, de batimentos irregulares do coração. Eles podem levar a pressão arterial de uma pessoa, de tal forma que os estimulantes, por exemplo, não são mais prescritos, por exemplo, para pessoas que têm tendências de desenvolver uma enxaqueca, uma pressão arterial. Então, devido a esse efeito adverso dele, de provocar dor de cabeça, aumento da pressão arterial. Bento sublinha ainda que o uso de estimulantes sexuais sem necessidade pode provocar a sobrecarga da ereção e o desgaste do fígado. Imaginemos uma pessoa que já tem uma ereção normal e depois usa um estimulante, potencia a ação dele. Então, é daí que sempre haverá essas dores, porque está a sobrecarregar aquilo que é a ereção normal dele. Então, é um dos efeitos. E também o comprimido, ele, para desempenhar a sua função de estimular o próprio homem, assim como a mulher, ele precisa ser metabolizado. E quem metaboliza esses estimulantes é o fígado. Então, o fígado também acaba danificando-se. Apesar da gravidade dos efeitos que podem advir do uso descontrolado de estimulantes sexuais, a nossa equipa de reportagem constatou que alguns farmacêuticos desconhecem os efeitos colaterais dos estimulantes que vendem. Poderá ocorrer alguma reação? Não. Tudo a ver com dor de cabeça. Tá bem, tá. Se tiver dor de cabeça, tudo beber muita água. Beber muita água. Tá bem. Entretanto, o número 1 do artigo 38 da Lei de Medicamentos enfatiza o direito que o paciente tem à informação terapêutica adequada, cabendo aos profissionais que prescrevem e dispensam medicamentos o dever de fornecer informação sobre a linha A, denominação comum internacional. A linha B, efeitos terapêuticos desejados. A linha C, posologia. A linha D, incompatibilidade com outros medicamentos, alimentos ou outros produtos. A linha E, efeitos secundários mais frequentes e o que fazer para minimizar. A linha F, modo de administração e modo de conservação. Disfunção erétil é uma das principais causas apontadas pelos especialistas da saúde que leva as pessoas a usar estimulantes sexuais. Entretanto, o médico urologista Igor Vaz afirma que há cada vez mais pessoas a usarem estes produtos sem recomendação médica e alerta sobre o impacto que o uso dos mesmos tem para a saúde. As pessoas não devem usar estimulantes sem haver necessidade. E nós encontramos muitos jovens a usarem estimulantes sem terem disfunção erétil. Em alguns casos, as pessoas usam doses muito altas de estimulantes e podem ter priapismo. Se há pessoas que não precisam de estimulantes e que usam doses muito altas de estimulante, podem ter uma ereção permanente e sem haver perda de ereção. E isso vai acontecer com que as pessoas depois tenham que recorrer aos serviços médicos para esse tratamento. Por sua vez, o psicólogo clínico Ashimo Chagan aponta as questões psicológicas como alguns dos fatores que levam pessoas, especificamente jovens, a recorrer ao uso de estimulantes sexuais. Há fatores de ordem psicológica, como o stress. Por outro lado, a ansiedade, uso excessivo de pornografia. Hoje até crianças acedem a espaços de pornografia
entre jovens partilham esses vídeos e outra coisa. Então, tudo isto associado compromete, portanto, o tal desempenho. Então, o estimulante é usado exatamente para parar com a inibição deste processo de desempenho sexual. Mas o estimulante não resolve o problema. O problema o que é? É a ansiedade, é o stress, é o nível de relação que tem com a parceira, é o trabalho que lhe pressiona muito. Aquele estimulante só vai participar biologicamente para ele ter a ereção e ter a sua atividade sexual. Mas psicologicamente vai levar a uma dependência. Se conseguir o desempenho hoje com uma porção deste tal estimulante, amanhã vai querer ter mais outros desempenhos, há de querer ter mais relações com outras pessoas. Vai aumentar, portanto, as doses. E à medida que aumenta a dose, cria a dependência não só física, mas psicológica. De tal maneira que sem o estimulante, ele já não consegue ter a relação sexual. Vamos espreitar mais uma breve pausa. Veja no terceiro bloco o que as autoridades dizem acerca da comercialização e fiscalização destes produtos. Esta semana, o Asas vai até a província de Gaza para falar sobre mulher e esterilidade. Tentei ir aos curandeiros, aos maziones, tomei vários medicamentos, não consegui. E tenho que ir para casa, meus filhos, que. Eu não falo de filho, não falo de ninguém. Nesse momento me sinto como se fosse uma pessoa qualquer, que não estou neste mundo, sou inválida. A Andrea teve vômitos e uma febre. Sabe que eu saí, estava tão atrapalhada e que a minha capulana caiu e a minha mãe olhou para mim e disse: realmente minha filha tem uma filha, porque estas coisas só acontecem com as mães. São histórias como estas que vão preencher os 30 minutos do programa Asas desta semana. Domingo, 19 horas, aqui na TVM. Apesar de ser uma doença prevenível e com tratamento, a tuberculose é a doença infecciosa mais mortífera em todo o mundo. São cerca de 4.100 mortes diárias e 28 mil novos casos. Um dos grandes desafios no tratamento desta doença é quando ela torna-se resistente. E é sobre este assunto que vamos aprofundar nesta edição de Saúde e Vida. Não perca! Bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa. Acompanhe agora o que as autoridades dizem em torno deste assunto. Procuramos ouvir da Autoridade Nacional Reguladora dos Medicamentos sobre como é feito o controle de qualidade desses medicamentos e como estes entram e em que condições devem ser vendidos no país. Para a componente de controle da qualidade, não é possível, não é sustentável, muitas das vezes, fazer o controle da qualidade de todos os medicamentos que entram no país. O que nós fazemos é, portanto, uma análise de risco e, com base nesse risk assessment que é feito, selecionamos algumas moléculas que vão poder ser testadas à entrada. Mas, ainda assim, porque estamos a falar de testagens, dois tipos de testagem. Nós temos a testagem que é feita a nível laboratorial, portanto, uma testagem compendial, usamos os métodos farmacopeios descritos pelo próprio fabricante e testamos as moléculas para apurar a sua qualidade e para verificar se não são falsificados e até contrafeitos. Mas também nós temos feito, portanto, a testagem no local, logo à entrada. Então, nós dispomos de alguns instrumentos que nos permitem fazer a testagem analítica dos medicamentos nas portas de entrada que estão definidas. Então, usamos os mini laboratórios ou ultrascan e fazemos uma verificação. Só os medicamentos que chumbam neste teste, naquele local, é que são encaminhados para a testagem compendial. Isto é uma questão de racionalização dos custos do processo de testagem e também para garantir, portanto, que nós façamos para aqueles que são de maior risco, que representam maior risco.
Confrontada sobre como é feito o controlo da dispensa dos medicamentos de receita obrigatória, a ANARME afirma que em todas as farmácias existe um livro de registro de controle. Existem livros específicos onde é feito o registro das receitas médicas. E, portanto, isto é observado ao longo da inspeção. Sempre temos que verificar esta questão, e especialmente quando se trata, por exemplo, de medicamentos controlados. Então, esses também têm um livro específico onde é feito o registro, portanto, da dispensa dos produtos. Entretanto, foi possível verificar que este instrumento não é eficiente para garantir que a venda de estimulantes sexuais seja feita mediante a apresentação de uma receita médica. Quanto à existência de medicamentos a circular nas farmácias com rótulos em línguas estrangeiras sem tradução para português, a ANARME diz: o português é obrigatório. As outras línguas que são permitidas para folhetos e rotulagens de medicamentos é inglês e francês. Portanto, estou a falar de ter as duas em simultâneo, não uma isolada. Tá bom? É o português que é obrigatório e depois pode ter o francês ou o inglês. Portanto, se encontra um produto, com certeza, com rótulo e folheto chinês, com certeza não tem autorização. Acerca da venda de estimulantes sexuais em lojas de conveniência de bombas de combustíveis, a ANARME refere que esta é feita de forma ilegal. Se estão lá, estão a ser comercializados ilegalmente. Em relação à venda online de estimulantes sexuais, a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas diz que não intervém diretamente, mas sublinha que a instituição está a trabalhar para a revisão da lei com vista a enquadrar este aspecto. Não está a trabalhar, não é, com outras entidades na revisão do decreto 34/2013 de 12 de agosto, que é da atividade comercial, porque esta componente da venda online ainda não estava prevista na nossa legislação. Para combater a entrada ilegal dos estimulantes sexuais, a ANARME diz estar a trabalhar em coordenação com as alfândegas, mas este ainda continua sendo um grande desafio. Estamos a trabalhar nas portas de entrada dos produtos para limitar o acesso e garantir que entrem no país os produtos que estão devidamente autorizados, enviado regularmente para as alfândegas a lista das empresas e dos produtos autorizados. A nível do mercado, temos estado a trabalhar com o INAI e outras instituições que já me referi também, com vista a combater este mal. Mas, reitero, estamos numa fase inicial. O desafio ainda é grande, com certeza existe, mas já estamos a trabalhar nesse sentido. A segunda edição do programa Janela de Integridade fica por aqui. Fique ligado às plataformas digitais do Media Lab e acompanhe o melhor da informação. Até lá!